Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu converso hoje com Jorge Stephens, ele é fundador da Aurea Capital. Jorge, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor. Bom dia, tudo bem contigo? Tudo jóia, Jorge. Vamos começar? Me conta como surgiu a Aurea Capital. A Aurea Capital ela foi fundada lá em 2009, onde a gente começou, na verdade, a captação do Fundo 1, que ocorreu, na verdade, a finalização, a captação final em 2011, mas a fundação da companhia foi em 2009. E ela surgiu assim de que forma? Como surgiu a ideia para criar a Aurea Capital? Na verdade, eu sempre fui executivo da área de software, né? Trabalhei na DataSul durante décadas, na verdade. Comecei lá como estagiário, terminei como CEO. A gente recebeu o aporte de um fundo na DataSul lá em torno de 1997. O dinheiro, óbvio, ajudou, o fundo também nos ajudou muito na gestão financeira, mas a gente assim sentiu falta de nos ajudar também como desenvolver software, como vender software, como fazer marketing, como montar canais, né? E aí eu tinha uma experiência de muitas décadas junto com o meu sócio lá, que ajudou a fundar a Aurea, que foi o Paulo Caputo. E aí a gente resolveu entrar, né, para essa área de gestão de fundos, né, focando em empresas de software, mas não só trazendo capital, que é importante, óbvio, mas acho que ele não é suficiente. Então, a gente coloca muito conhecimento, a gente é muito ativista, na verdade, na hora da gestão, na hora do dia a dia da companhia. Então, a gente traz conhecimento também. Então, assim que nasceu a ideia, né? Conciliar capital, mas ao mesmo tempo com experiência e conhecimento. De 2009 até agora, são 3 fundos, se eu não me engano, né? E quantas empresas já foram investidas por Na vocês? verdade, nesses 3 fundos, né, a gente investiu em 17 empresas, tá? Houve, na verdade, 5 desinvestimentos nesse período. E qual que é a tese de investimento sua? Bem, a tese é investir em empresas de software, mas focadas em SaaS, né, software como serviço, e em B2B. Isso já é a nossa tese lá desde o Fundo 1, né, que a gente, o mercado ainda nem falava de SaaS, falava muito pouco de SaaS e muito menos de B2B, né? É a nossa tese desde o início. Porque a gente entende que é uma tese interessante, porque não é talvez mercados tão grandes quanto o B2C, mas são mercados onde você, com pouco capital, consegue, na verdade, desenvolver empresas muito interessantes. E você falou em 3 fundos. Quanto vocês levantaram nesses 3 fundos? Bem, os 3 fundos foi em torno de 700 milhões de reais nos 3 fundos. Teve alguns co-investimentos que a gente capta também, né? Alguns investidores que querem investir em uma empresa, mas o total é 700. E hoje, ativos sob gestão, a gente tem em torno de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Me fala um pouquinho, Jorge, do seu portfólio. Você falou que investe em empresas SaaS B2B. Como isso é ilustrado na hora de você fazer um investimento? E eu queria entender também assim, qual que é o estágio que você entra? Tá, assim, a gente investe SaaS B2B, óbvio que aí podem ter N empresas com características muito diferentes. Acho que isso que é uma coisa legal de você investir em tecnologia, né? Você tem tanto teses que são horizontais, que são software que são usados por N tipos de empresa, mas você também às vezes tem algumas teses bem verticais. Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? A Zenvia, que talvez aí a empresa, hoje a maior empresa do nosso portfólio, a gente já entrou lá no Fundo 1, conseguimos fazer o IPO do Nasdaq dela. É uma empresa que trabalha com uma plataforma de comunicação, né? SMS, WhatsApp, Instagram, quer dizer, todos os meios para comunicar com o consumidor final. É uma empresa horizontal, porque tanto bancos, varejo, empresas do setor de saúde usam a Zenvia, né? Então é uma empresa assim focada em tecnologia, mas que vende para vários verticais. Já nós temos o caso da Interplayers, que é uma empresa que faz toda a parte de gestão da cadeia de suprimentos de medicamentos, tá? Do laboratório, distribuidor, farmácia e também o paciente, tá? Porque os programas de fidelidade, por exemplo, que tem na indústria farmacêutica, que você chega até o paciente, a gente faz essa gestão também na Interplayers. Então, é só na cadeia de medicamentos. E nós temos outras empresas, como, por exemplo, a Pixion, que é no setor de hospitais,
laboratórios, né, clínicas de exames por imagem. Então, são vários setores, o que, de certa forma, cria um hedge, né, natural no nosso portfólio, mas o que tem em comum em todas elas são empresas de software que cobram mensalmente, né, por recorrência, né, como no modelo SaaS, e que vendem para empresas. A Zenvia, que você citou, acabou de fazer um IPO. Você Sim, enxerga foi. outras empresas do seu portfólio seguindo esse caminho? Até porque o mercado hoje não está tão favorável como estava no ano passado para IPO. A gente tem algumas empresas ainda no portfólio, algumas até aqui no Brasil fizeram lá listagem prévia, né, aqui na B3, tá? Mas realmente o mercado, eu diria, enquanto não passar esse problema da guerra, o problema da pandemia, eu acho que não vai haver janela para IPO. Mas existem empresas hoje no portfólio que, se tivessem condições boas, a gente conseguiria fazer o IPO, tá? Apesar que a nossa tese principal não é fazer o IPO, né? Você até perguntou o tamanho das empresas que a gente pega ali umas empresas que faturam em torno de 30 milhões de reais por ano, nosso cheque ali oscila em torno de 30 a 50 milhões de reais. Então, assim, a nossa principal tese é a venda para algum estratégico. Essa é, vamos dizer, o normal ocorrer. Tanto que a maior parte das nossas saídas foi o caso da OpenTech, foi o caso da Argo, o caso da Cypher, né? A própria Technicis, que foi a última que a gente vendeu agora para a SoFi nos Estados Unidos. Normalmente você vende para um estratégico, porque realmente o IPO você já tem que atingir um volume de receita muito grande, né? Então, essa é a nossa tese. E, para nossa surpresa, também o que é interessante é que, normalmente, assim, quem está comprando empresas hoje em dia são empresas que estão indo para a tecnologia, mas não são normais de tecnologia. Acho que aqui o exemplo mais emblemático é a Cypher, que é uma empresa de cibersegurança que a gente vendeu para a Protege, que trabalha com transporte de valor, segurança, e ela está vendo que, tipo, dinheiro em papel está acabando, né? Então, o mercado Sim. dela de transporte de valor vai acabar. Então, nada mais natural para ir para a cibersegurança, entendeu? É estranho, mas a gente nem tinha pensado neles quando a gente botou a venda, tá? Mas De certa forma, talvez a pandemia tenha acelerado a transformação digital de uma série de empresas tradicionais, fazendo com que elas olhassem esses ativos digitais. com certeza. Então, assim, agora parece óbvio, né? Uma empresa que trabalha de segurança no mundo real e para o mundo virtual, né? Mas a gente não pensou isso antes, tá? Ô Jorge, vocês saíram da Zenvia no IPO? Não, a gente ainda ficou, né? A gente ainda vai ficar ainda durante, no mínimo, aí uns 2 anos aí, né? Tá? No mínimo. Você citou que tem empresas do seu portfólio que poderiam fazer o IPO e que algumas fizeram até o registro aqui na CVM. Quais são essas empresas? Uma talvez seja aí a Interplayers, né? A gente fez um filing provisório lá, mas óbvio está suspenso agora, mas é uma empresa que a gente vê com possibilidade de IPO, tá? O que é a Interplayer? Você pode comentar um pouco É mais essa sobre ela? que trabalha com medicamentos, né? Na cadeia de suprimento de medicamentos, tá? Ela tem um patamar já para IPO, na sua Já opinião. e você vê, né? Acho que um dos setores, assim, estou falando como um vertical todo, né? De saúde que cresce acima do PIB brasileiro, né? Aí eu estou pegando tudo, plano de saúde, hospitais, farmácias. É só ver hoje, né? Tem mais farmácia em esquina do que padaria hoje, né? É verdade. E é exatamente em esquina que você encontra a farmácia. Mas pode ver, estão tirando as padarias tudo e botando farmácia. Você tem 3 fundos e você estava comentando comigo que já investiu praticamente todo o capital desses fundos É. nessas 17 empresas. Está começando a captação de um novo fundo? A gente está terminando o fundo 3, né? Existe ainda um último investimento que está em andamento. Óbvio que a gente tem assim sempre o compromisso de investir um percentual alto do fundo atual para poder começar, né? Então nós estamos ainda numa fase de especificar, de detalhar o nosso novo fundo, o fundo 4. Ele tende a repetir as teses anteriores, tá? De SaaS, B2B, os mesmos tickets, né? A gente considera aí
Nós já somos um fundo de growth que investe em empresas que já se provaram, né, o produto, o cliente, mercado. A gente entra realmente para escalar a empresa, esse é o nosso principal foco. Essa tese continua. O que só a gente está vendo para esse novo fundo que, além de procurarmos SaaS B2B mais puros, né, como é o modelo da Zenvia que a gente estava falando, vai estar conciliado normalmente com alguma transformação digital, sabe? Empresas de software puro estão cada vez mais difíceis de achar. Tanto que os nossos últimos 2 investimentos que a gente fez, que é a Rede Vistorias e a Âmbar, a Rede Vistoria é uma empresa que trabalha em serviços imobiliários, principalmente de vistoria. Vistoria de aluguel, vistoria de aquisição de imóvel, vistoria de vizinhança, quando você vai fazer uma grande obra. Então, tem o serviço de vistoria junto, né? Não tem como não ter. Mas você tem todo o software para fazer essa gestão, né? Que aí você realmente torna o serviço muito melhor. A outra que a gente também acabou de investir foi a Âmbar, que tem software para a área de construção civil, mas vende também material de construção, né? Kits pré-montados para você acelerar o processo. Então, assim, a gente sente que os novos negócios vão passar também pela transformação da indústria, do varejo, do setor, né? Então, você vai acrescentar talvez esse ingrediente de transformação digital aí na sua tese, unindo o digital com os 2 exemplos que você me citou, são exemplos em que as empresas têm, de fato, uma parte importante no mundo real, mundo físico. Sim, não que não vá ter mais, mas assim, esse mercado também está cada vez mais competitivo, né? Porque os investidores descobriram o SaaS, né? Se você olhar uns 3 anos para cá, se fala muito de SaaS, né? Quando a gente entrou, era praticamente só nós, inclusive nessa área de growth também, não tinha quase ninguém no mercado. Agora sim, a gente está vendo que tem que entrar nessa parte de transformação digital, porque vai ser sempre ter algum produto, serviço associado com tecnologia, né? Tecnologia pura, acho que vai ser cada vez mais difícil, né? E esse novo fundo, qual que é a meta de captação? De que tamanho você imagina que ele pode ser? A gente está assim, pensando algo em torno aí de 100 milhões de dólares, daí, né? Porque a gente capta aqui no exterior também. Mas ainda é uma, assim, tá a ser especificado, mas é mais ou menos o tamanho sempre dos nossos fundos anteriores, né? Óbvio que o dólar era mais baixo, né, em 2011. E você espera estar no mercado para essa captação quando? Quando você acha que vai começar a fazer esse trabalho? Assim, daqui a 1 a 2 meses a gente pretende iniciar formalmente, tá? Então, está bem pertinho já de começar a Tá. fazer isso. Como eu te Bom, falei, a gente está terminando o último, né? Que agora tá. toda a parte regulatória, né? Você conhece, tem toda uma burocracia antes de você lançar, né? O fundo. Vai ser mais difícil porque você está num cenário hoje de juros altos. E você acha que uma captação nesse momento não é mais difícil do que captações feitas anteriormente por vocês? Assim, óbvio que os juros baixos, na verdade, ele ajuda, né? Porque o pessoal, principalmente aqui no Brasil, que estava acostumado a renda fixa, né? Ganhar um bom retorno acima da inflação, né? Óbvio que isso realmente atrapalha, né? Mas o que eu acho que aconteceu, o mercado também se sofisticou mais, né? O pessoal viu também que você também só investir em renda fixa e você entra num mercado de baixa da renda fixa, você não sabe investir em outras coisas. Então, a gente tem olhado family offices, fundos de fundos, né, e outras gestoras também, mesmo XP, GPS, esses multi-family offices, que estão vendo que tem que aprender a investir em ações e investir em venture capital, tá? Porque talvez daqui a 2 ou 3 anos a gente tenha novamente uma redução de juros e você tem que saber investir em private equity, né? Então, assim, a gente viu que acho que isso veio para ficar. Outra coisa também que eu acho que está acontecendo, mesmo que você invista hoje na renda fixa aí a 12, 13% ao ano, a inflação foi quase esse valor. Se você descontar o imposto de renda, você não recupera a inflação, entendeu? Então, se você não tomar algum risco em outros tipos de ativo, você não vai conseguir nem repor a inflação daqui para frente. Que é o problema que acontece nos Estados Unidos, né? Que você tem uma inflação média, lá, às vezes, de 2, 2,5% ao ano e
título do governo está meio, né, menos de meio. Então, você não recupera nem inflação. E acho que isso veio um pouco para ficar no Brasil. Tá? Então, se você não correr certo risco, você não consegue captar. E outra coisa também que a gente, apesar de ser VC, a gente já investe em empresas que têm faturamento, muitas delas já têm EBITDA, então são ativos de menor risco, tá? Que na verdade talvez a chance de retorno não seja tão alta, mas ao mesmo tempo você vai ter algum retorno porque são ativos, né, mais estáveis, tá? Ô Jorge, você comentou durante essa nossa conversa de que nos últimos 2, 3 anos a competição ficou maior, que todo mundo descobriu o SaaS e começou a investir em SaaS. E se a gente observar o que aconteceu nos últimos 2 anos, houve realmente uma intensa competição e a gente vê que as valuations da maioria das empresas, das startups, foi lá para cima, rodadas ultra competitivas e valores, avaliações bem altas. Hoje está havendo uma correção no mercado público. Isso vai chegar em algum momento ao mercado privado ou já chegou? E com certeza, assim, eu diria, aqui é o caso do gerúndio, está chegando, né? Você quer Está conversa de chegando. call center. Mas já afetou em algumas coisas, porque você vê que primeiro assim, a gente tinha um excesso de liquidez pela taxa de juros e por várias outras ações dos bancos centrais ao redor do mundo, eu diria principalmente Estados Unidos e Europa, né? E isso, óbvio, que aumenta o preço das coisas, né? Ao mesmo tempo, né, nos mercados públicos, se você for observar muito do dinheiro usado nas captações das empresas públicas era para fazer M&A, tá? Então, eles mesmos subiam o preço também, tá? Além de que nos Estados Unidos, principalmente, houve um investimento muito grande em private equity, que também aumentava a competição. Então, assim, eu acho que, de certa forma, a gente vai ter uma adequação do mercado. Eu acho que alguns múltiplos muito exagerados existiam, mas também eu acho que vai começar a haver uma, vamos dizer assim, segmentação desse mercado, né? Primeiro, uma coisa é SaaS B2C, que são lugares que consomem muito capital. São, acho que, na minha opinião, negócios que vão sofrer mais, porque o capital vai ficar mais caro, vai ser mais difícil esse pessoal captar, né? Já o SaaS, o B2B, ele não precisa de tanto investimento, porque ele, com a própria receita, se autofinancia. Mas, mesmo assim, dentro desses negócios, tem uma diferença muito grande entre um Facebook, que, para cada nova venda, praticamente 100% é margem, né? O custo dele de manter o serviço é muito baixo. É diferente de um Uber, que 70% vai para o motorista, né? Quer dizer, só fica 30% com a Uber. E ainda a gente tem o WeWork, que é um outro negócio que, além de você ter que pagar o custo do aluguel, então as margens são mais baixas, você também assina contratos de décadas, às vezes, mas vende a locação para meses, né? Então, são ativos, né? Você tem que fazer essa gestão. São negócios diferentes e eu acho que isso que vai começar a se distinguir muito no mercado, né? Empresas que são não tech. Então, para mim, o WeWork é uma empresa de aluguéis, não é uma empresa de Sim. tecnologia. Usa tecnologia muito bem, mas você não pode fazer o valuation dela como uma empresa pura de tecnologia, né? Então, acho que essas segmentações vão começar a existir e, na minha opinião, o SaaS B2B vai ser menos afetado porque ele precisa de capital, né? Você viu exageros nos últimos 2 anos? Você participou de algumas rodadas ou olhou algumas rodadas em que você falou, poxa, essa eu não vou entrar porque a avaliação que está sendo feita foge completamente da realidade? Teve. Eu não posso, óbvio, dizer os nomes, né? Mas até a nossa tese, como é uma tese muito ativista e a gente vende, a gente até diz que a gente vende capital inteligente, né? Então, eu entro com dinheiro e entro com inteligência. Então, eu normalmente trabalho com múltiplos menores, porque o meu objetivo aqui é gerar valor junto com o empreendedor. E aí, várias, a gente chega e diz assim, não, o valuation está muito fora, por esse preço não vale a pena, né? E aí a gente acabava ficando fora. Teve alguns casos, tá? E mesmo quando a gente olha mundialmente, aí eu estou falando dados públicos, né? A própria WeWork, a própria Uber, a gente vê que havia uma superestimativa de que
ele crescia o faturamento, mas não quer dizer necessariamente que o lucro vai crescer na mesma proporção. No caso das duas, nem lucro elas têm ainda. Não, é verdade. Agora, como você convencia o empreendedor de que valia a pena receber o seu investimento com múltiplos menores e uma avaliação menor do que outros investidores? Qual que é o segredo que você usa para falar, vale a pena pegar meu dinheiro? A nossa estratégia, a gente, na verdade, é muito ativista, assim, no sentido de que eu vou atrás das empresas, eu não espero elas me procurar. Então, a gente, além dessa tese genérica de SaaS B2B, a gente tem teses de fintech, de edutech, de retail tech, PropTech, né, que é a área de imóveis, construção. Então, a gente tem várias teses. Cada tese dessa, a gente se aprofunda muito na tese para ver o que tem, como é que ela funciona e se, na verdade, está no momento da gente entrar. Vou pegar até um exemplo fintech. Se você fosse olhar fintech há 3, 4 anos atrás, você tinha os gorilas, né? Os grandões aí, Bradesco, Itaú, etc. e tal. E você tinha um monte de empresas pequenas, né? Tá? Para nós é um cenário de muito risco. A gente não entra nessa hora. A gente já quer ver se tem algum cara despontando, que já tem um bom faturamento, que sabe estar se posicionando. Então, essa, por exemplo, foi uma tese que a gente não foi alguns anos atrás, né? Já outras que a gente começa a ver que alguns líderes estão começando a surgir, aí a gente vai atrás das empresas, tá? Conversa com os empreendedores, normalmente num ciclo de 1 a 2 anos, tá? E a gente até vai vendo se a forma dele pensar fecha com a nossa forma, se a tese dele tem a ver com a nossa tese. Inclusive, antes de discutir qualquer assunto de valuation, a gente discute muito estratégia e depois para que ele vai usar aquele dinheiro, entendeu? Aí só depois que a gente faz valuation. Se a gente percebe que o empreendedor só está interessado em ter o valuation lá em cima, trazer dinheiro e não quer nem o nosso conhecimento, a nossa ajuda, a gente pula fora nesse período, entendeu? Tanto que é muito raro a gente entrar num deal competitivo, sabe? Porque o espaço de tempo é curto para a gente realmente entender se a gente pensa parecido com o empreendedor. E nesse processo a gente vai criando uma relação de confiança. E a gente já teve N casos assim do empreendedor até dizer assim, eu já fui procurado por outros, mas eu quero vocês, entendeu? E ele aceita valuations menores, tá? Só para dar uma ideia para você, no ano passado a gente deve ter entrado em contato em torno de umas 300 empresas para ter investido em 3. Tá? Então, é bastante empresa para chegar a pouca lá no fim. Você comentou de 1 a 2 anos, é um período de tempo bastante longo de avaliação antes de decidir pelo investimento. E além do que, você tem um portfólio bem concentrado, são 3 fundos e 17 empresas apenas. É. Então, assim, tanto antes o nosso processo de pipeline é muito abrangente, depois a gente vai focando em menos empresas, a gente tem um processo de gestão de pipeline que a gente vai fazendo uma análise prévia, tipo assim, é que nem um funil de vendas, né? Quer dizer, a gente vai aumentando até chegar naquela que a gente decide investir. Nós fazemos um processo de due diligence muito completo, né? Além do tradicional aí, jurídico, financeiro e tributário, a gente também faz de produto, faz de vendas, faz de liderança, faz análise comportamental das lideranças, tá? E fechado o nosso investimento em termos de valor, a gente também fecha o que a gente chama do plano de 100 dias, que são coisas no curto prazo que têm que ser resolvidas para a gente entrar. Quer dizer, se o empreendedor não concordar com esse plano de 100 dias, a gente também não entra. E nesse plano de 100 dias passa, assim, desde contratar CFO, contratar diretor de marketing, às vezes montar uma área de marketing, porque nem existe na empresa, entendeu? Então, a gente, fora daí, resolver aqueles problemas, né, que a due diligence achou lá, né, mais ligado à parte tributária e outros pontos. Tanto que é muito interessante que a gente depois participa de vários conselhos e comitês, mas às vezes na primeira reunião de conselho eu sei mais que os outros conselheiros, né? Que é uma coisa estranha. É um estagiário, né? Tá. Você citou, Jorge, várias vezes a palavra ativista. Uhum.
Tem a ver com isso que você tá contando aqui para mim? Você faz uma lição de casa tão grande e depois que o empreendedor fez essa lição de casa e recebeu o investimento de vocês, você continua participando ativamente da gestão da empresa? Sim, além do papel lá de conselheiro, né, a gente também põe sempre um analista para acompanhar mais os resultados financeiros, as métricas da companhia. A gente também acaba criando comitês de estratégia, comitê de gente, comitê de M&A, né? A gente ajuda muito nos M&As também, quando isso faz parte da estratégia. Então, a gente se envolve muito depois na gestão, na estratégia, na escolha dos executivos. Até diz assim, ó, se você não quer alguém para ficar te enchendo o saco todo dia, então não escolha a hora, entendeu? Porque a gente vai te incomodar, né? Não é só reunião de conselho a cada quarter, não. Constantemente a gente se envolve, tá? Mas você não tem uma participação majoritária, vocês compram fatias minoritárias das empresas. São minoritárias, mas normalmente assim significativas, né? A gente gosta de ficar num range ali, eu digo esse é o ideal, nem sempre é possível, entre 20% e 40%. Tá? Sempre com participação no conselho. Sim, sempre. E uma coisa que a gente também procura defender muito é a diluição dos founders, sabe? A gente, quando esse é até um dos critérios que às vezes a gente não entra. Quando a gente vê que os founders já estão muito diluídos, a gente acaba não entrando, tá? Porque é interessante que, mesmo que aquilo ainda signifique um valor, às vezes, significativo, né? Porque às vezes, tá bom, 10%, mas 10% de quanto, né? Às Sim. vezes é um valor. Mas é interessante que, quando os founders são muito diluídos, eles deixam de ser empreendedores para ser funcionários. É um mindset interessante. Então, a gente não gosta muito disso. E a gente procura, até na nossa entrada, muitas vezes, criar formas de diluir menos os founders, né? Ou permitir algum ESOP para eles depois, para eles recuperarem participação. Tá? Perfeito. Jorge, falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Você já até no começo comentou sobre a DataSul. Você tem uma trajetória sempre na DataSul, antes Sim, de criar a Ória? eu, na verdade, comecei na DataSul em 1982, com 15 anos de idade, tá? Então, até eu brinco que na época trabalho infantil era permitido, né? Então, entrei nessa idade e fiz boa parte da minha carreira, assim, toda na DataSul, né? Não tive nenhum emprego significativo antes disso. Comecei como estagiário, virei programador, analista, virei sócio da companhia em 86, tá? Aí de lá a gente passou por vários ciclos, né? Porque na época eram 20 funcionários, então é uma startup, depois cresceu. A gente teve mudando várias versões do produto, era um RP, né? A gente abriu filial em São Paulo, a gente foi buscar tecnologia nos Estados Unidos, que não tinha aqui no Brasil. Tinha a lei, lembra do Brasil, a lei de informática, que a gente tinha que ter os hardwares feitos no Brasil, então a gente teve vários problemas por isso também. Por incrível que pareça, eu acho que aquilo era para proteger o hardware, mas acabou incentivando o software, entendeu? Porque daí muito software americano não funcionava em máquinas brasileiras. Então, você tinha que comprar software no Brasil. Mas se você olhar a história, na época que era nosso grande concorrente, a Microsiga, depois virou TOTUS, é parecida com a gente, tá? Sim. Foi por causa da reserva de mercado. A gente foi crescendo, como eu falei, comentei, a gente teve entrada de um private equity, a gente recomprou. Em 2003, lá, eu virei CEO da DataSul, a gente entrou num processo lá de fazer o IPO, que ocorreu em 2006, adquirimos várias empresas, né, depois do IPO. E em 2008 teve lá a fusão com a TOTS. Então, a minha carreira foi toda aí, talvez com uma pequena exceção que em 99 eu também ajudei a fundar a Neogrid, que hoje é uma outra empresa, né, que está no mercado, ali, mas aí eu acabei fundando, fiquei um tempo e depois saí. Então teve toda essa trajetória. Só para falar para o nosso ouvinte, a DataSul era uma empresa de ERP que surgiu lá na década de 80 em Joinville e que durante todo esse período competia com a Microsiga e que também com os principais players internacionais, até ser comprada pela TOTO em 2008, né, Jorge? 2008, final de É. 2008.
Legal, Jorge. Estamos chegando ao final. No final, eu faço uma sessão de perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Bom, Quem ou o que te inspira? assim, o que eu procuro olhar muito, eu sou um estudioso é de história, né? Eu gosto muito de história, tanto, vamos chamar, batalhas, né? Quando você pega aí os grandes generais aí que tiveram na história, aí, Júlio César, Napoleão, mas eu também acompanho muito a história dos empreendedores, né? E eu gosto muito, não sei se acompanha no History Channel lá, os gigantes da indústria americana, né? Eu vi todos os episódios, vi os episódios do Brasil, agora está tendo dos alimentos, dos eletrodomésticos. Eu gosto muito de acompanhar isso, principalmente para ver a forma que esse pessoal pensa e quais as estratégias que eles, na verdade, adotavam, né? Então, é muito interessante. Hoje a gente reclama, né, de empreender, mas quando você vê o que esse pessoal passou no final do século XIX, início do século XX, assim, é uma coisa admirável. Então, eu acompanho muito. Assim como também acompanhei muito a história da Microsoft, da Apple, da IBM, né? Mas principalmente não tanto sobre o aspecto tecnológico, mas pelo aspecto de estratégia, né? Quando fazer alguma coisa, quando fazer outra. Então, eu procuro estudar muito história para aprender com ela, né, na parte estratégica. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Eu admiro muito aqui o meu ex-sócio, que é o Miguel Boab, né, que é o fundador da DataSul. Ele fundou a DataSul em 1978 e já a intenção dele na época era criar uma software house que ninguém falava no Brasil. A Microsoft foi fundada em 78, né? Então imagina no Brasil 78. E a época era a época áurea dos birôs de informática, aí, né? Proceda, Servimec e tal, que já não existem. E eu me lembro que ele fundou, ele criou um birô também. Quando eu entrei na DataSul, 80% do nosso faturamento vinha de birô. E ele queria acabar com o birô e abrir uma software house, entendeu? E isso continuou depois, a própria abertura da NeoGrid, ele foi também um dos fundadores, sempre empolgado com inovação, hoje ainda continua aí, já com quase 80 anos, ainda sendo empreendedor. Se você conversar com ele, parece um aluno recém-saído da universidade, entendeu? Então, isso para mim é admirável, é uma coisa que eu gosto muito e, além disso, é uma pessoa também que reconheceu o meu potencial e me ajudou muito na minha vida, né? Não estaria aqui se não fosse ele. Legal. Um erro? Você deve lembrar da bolha de 2001, né? Você Com acha que está. certeza. Então, assim, a gente fundou a Neogrid em 1999, uma ideia excepcional, que eu diria que hoje em dia ainda está à frente do tempo, tá? Mas o erro foi ter entrado muito cedo no mercado, entendeu? A internet não estava madura o suficiente ainda naquela época para uma ideia como a Neogrid. Tanto que ela deslanchou finalmente, mas foi depois de 2001, tá? Então, isso foi um erro, eu diria assim, entrar cedo demais, né? Tá? No mercado. Um acerto? Um acerto tem a ver com a DataSul, mas eu acho que aí tem a ver com a minha carreira, né? Quando eu tinha ali 15 anos, eu passei em engenharia elétrica, em arquitetura e num curso técnico de informática, né? Isso em 82. Nunca tinha visto um computador na vida, né? Tá? E eu decidi fazer o curso técnico, né? E não fiz. E foi o acerto da minha vida, né? Quer dizer, se eu não tivesse feito isso, eu fui fazer o curso técnico, cheguei na escola, tinha um anúncio da DataSul de estagiário, virei estagiário. Provavelmente eu hoje, como arquiteto ou como engenheiro elétrico, não teria, acho que nem acumulado a experiência, e muito menos o meu patrimônio hoje não teria ocorrido se eu tivesse seguido as outras carreiras na época. Tá? Tá certo. Deve lembrar a década de 80, até uma lanchonete famosa em São Paulo chamada Engenheiro que Virou Suco, né? Ah, sim, na Paulista, onde eu estou aqui. Um livro? É, não é um livro muito conhecido, é um livro chamado Muito Além da Hierarquia, tá? É do Pedro Mandelli, tá? Que para mim é um dos melhores consultores aqui no Brasil, ele me ajudou muito na DataSul. O livro é muito bom, ensina muito sobre liderança no Brasil, que é uma coisa meio rara. Mas, assim,
é um livro, mas também tudo que eu aprendi com ele, né? Então, por isso, para mim, é um livro, assim, quando eu começo a falar com um CEO, uma das nossas empresas investidas, é o primeiro livro que eu recomendo eles lerem. Tá? E, por fim, um hobby. Era a pescaria, a pandemia daí atrapalhou. Diria que hoje é culinária, né? Eu gosto de cozinhar. Tem alguma especialidade? Paeja, tá? Muqueca, churrasco, mas assim, eu diria sempre, o pessoal chama de comida de bastantão, entendeu? Assim, que é sempre para É, muita gente, né? Sabe? tá certo. Feijoada, tá? Churrasco. Não é comida francesa, é comida para muita gente, porque aí eu gosto de reunir muita gente. Legal, Jorge. Foi um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor, ouvir sua história e a sua estratégia de investimento. Muito obrigado aí pela oportunidade. Agradeço muito em meu nome e em nome da hora. Tá, joia, então. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Jorge Stephens, ele é fundador da Aurea Capital. Você pode assistir este programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br, ou na nossa página no YouTube. Você também pode ouvir este programa no seu tocador preferido de podcast. Obrigado e até o próximo episódio.